Eu ouvi uma fala que me deu muita vontade de vir aqui falar com vocês. Quando eu falei que meu trabalho envolve essa consciência de que nós somos corpo, mente e espírito, a pessoa falou: eu não gosto dessas coisas. Que coisas? Que a gente veio de Deus e quando o corpo morrer, a gente vai voltar para ele? Em algum momento, de alguma forma? As religiões têm muito preconceito com esse termo de espiritualidade. Já até me falaram assim: Marcele, fala de espiritualidade sem falar a palavra espiritualidade. Eu falei: não. O que eu faço hoje é totalmente um chamado da espiritualidade. E eu acho que é justamente para quebrar esse preconceito, romper esses paradigmas, sabe? Que existe. Eu não sou mulher maravilha, não vou convencer todo mundo, não tenho nem a pretensão de tentar convencer ninguém. O meu trabalho é com a minha palavra. Então, eu vou falando o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de experiência, e vai tocar em quem tiver que tocar. E quem tiver que sentir, vai sentir. Mas aproveitando, espiritualidade é só a gente ter essa consciência de que a gente é um espírito habitando um corpo. Imagina se a vida fosse só isso, só essa existência, diante de toda a grandeza que é Deus. Para mim não fazia sentido. Inclusive a minha busca por estudar e conhecer mais sobre espiritualidade veio exatamente disso. Desde criança, quando eu frequentava a igreja católica, eu fazia alguns questionamentos desse tipo. Cara, essa vida aqui é pra quê? Por que tem gente que nasce de um jeito, gente que nasce de outro, gente que nasce rico, gente que nasce pobre, gente que nasce sadio, gente que nasce doente? Qual a explicação disso? Se Deus é perfeito, por que essa diferença logo no nascimento? Não deu nem a chance da gente errar? Não deu nem a chance da gente quebrar a cara, da gente se ferrar e aí sim ficar doente, e assim ficar pobre. De onde vem isso? Então são esses questionamentos. E o que acontece depois? Desde criança eu sempre fui muito questionadora. E a vida foi me levando para as experiências e para os livros, enfim, que foi me trazendo várias respostas. E espiritualidade é isso. É ter essa consciência. E a partir do momento que a gente tem essa consciência de que a gente é um espírito habitando um corpo, peraí, eu preciso conhecer esse espírito, eu preciso conhecer sobre isso. E essa vida aqui, que é só um recorte muito pequeno da minha existência como espírito, cara, pra que eu tô aqui? Qual que é o sentido disso tudo? Qual que é o sentido dessa vida? Eu não posso fazer errado, concorda? Eu tô aqui por algum motivo, eu preciso saber que motivo é esse para fazer a coisa certa. Porque a espiritualidade vem disso, desse conhecimento, dessa consciência. E aproveitando, já vou dar a resposta, né? A gente tá aqui para aprender e para evoluir, né? Então, essa vida aqui nada mais é do que como uma escola. Então, a vida vai trazendo aquilo que a gente precisa aprender e evoluir. Cada alma tem sua trajetória, tem a sua jornada, tem a sua experiência, já fez algumas coisas e por isso hoje colhe as consequências daquilo que já fez. Tem coisa que a gente colhe de consequência de coisas que eu fiz nessa vida, mas tem coisas que é de outras existências, né? E aí a vida vai trazendo o que a gente precisa aprender e o que a gente precisa evoluir, e a gente vai aprendendo e vai passando de fase. Igual no colégio, a gente tá na primeira fase, aprende, passa na prova, vai pra segunda, aprende, vai pra terceira, e assim vai. Repara que na vida, às vezes, o mesmo problema ele se repete diversas vezes. Isso é muito comum em empresas, a gente muda o chefe, muda a empresa, o problema às vezes é o mesmo. Relacionamentos, muda o rosto, muda o personagem, mas o problema é o mesmo. Por quê? Porque a gente não tá aprendendo. Na escola tem um parque e a gente tá distraidaço só no parque. A gente esqueceu que a gente precisa voltar para a sala de aula e para aprender.
Espiritualidade é sobre isso. E aí nesse mergulho dentro de mim, é por isso que eu falo de comportamento humano, eu falo de gestão das emoções, eu falo de piloto automático. Porque quando a gente habita esse corpo, a gente ganha de presente um arcabouço mental que foi muito bem feito, faz parte dessa experiência, do desafio, faz parte do aprendizado. E aí a gente vai armazenando no nosso inconsciente vários acontecimentos que a gente nem se lembra. A gente armazena aquilo que a gente viu repetidamente quando criança, ou que causou forte impacto emocional, positivo ou negativo, e fica lá no inconsciente. E o nosso ego, ele é um protetor do nosso inconsciente. Então ele vai fazer a gente repetir as experiências que estão ali no inconsciente, vivendo no piloto automático, a gente não sabe, não se dá conta. Então, para a gente saber quem a gente é como espírito e viver de forma plena, se conectar com essa energia do universo maravilhosa, que é Deus, a gente precisa romper vários padrões do inconsciente, várias crenças limitantes, sair do piloto automático diversas vezes. É como se fosse uma cebola, a gente vai rompendo, cada hora uma camada da cebola, e vai chegando mais próximo do centro ali, que é a nossa essência divina, que é esse ser espiritual, que já é amor, que já é alegria, que já é plenitude. E aí quando a gente vai adentrando o nosso consciente, saindo do piloto automático, rompendo essas crenças limitantes, a gente se depara com as feridas da criança, nossos traumas, que todos nós temos. Então a gente tem que ir lá olhar as feridas da criança, porque elas também impedem a gente de encontrar quem a gente é em essência. E elas fazem a gente entrar em padrões repetitivos de dor, de sofrimento. Porque a criança, a maioria das vezes, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser rejeitada. E aí tem as máscaras sociais que a gente vai vestindo por medo de abandono, por medo de rejeição. Para poder ser amada, a gente acredita que precisa ser perfeito para ser amado. Essa atitude de ser controladora, isso tem a ver também com relação de pai e mãe com a criança. Então nessa busca por ser quem eu sou, para ser feliz, porque, gente, Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é tudo de bom que há. Por que o planeta tá o caos? Tem uma coisa estranha, não tem? E é por isso, porque a gente não tá fazendo o que precisa fazer pra gente se conectar com quem a gente é. Por quê? Porque a gente não tá aprendendo, porque a gente tá só no playground e sofrendo e caindo toda hora e repetindo o problema e se distraindo com a sociedade, com as coisas que a gente inventou, porque a gente é muito criativo. Então a gente vai atrás de dopamina, de fácil acesso às bebidas, enfim, as distrações que tem no mundo, que não tem problema a gente viver de prazer também, dos desejos, enfim. O problema é a gente só ficar nisso e não voltar para a sala de aula. A gente está perdendo tempo dessa experiência. Entende? Então, espiritualidade é sobre isso, sobre essa consciência de quem a gente é. Então, a gente envolve relacionamentos, envolve crenças limitantes. As pessoas espiritualizadas, elas vivem do jeito delas, são felizes, repara? E às vezes a sociedade vai lá, mete o pau, e tem preconceito. E eles estão nem aí, porque eles já sabem quem eles são. Já se conectaram com essa essência que vem de Deus. E o grande desafio que eu enfrentei, e de certa forma ainda enfrento, é integrar esse ser espírito, esse ser essencial, esse ser pleno, no meio dos desafios, no meio dos relacionamentos egóicos, no meio dessa sociedade, como que está doente, que não sabe que está doente, mas está, que são as normoses. Tem um livro, inclusive, que ele fala disso, comprei, tá chegando, mas ele fala que são comportamentos que a sociedade, em algum momento da vida, não se sabe quando, mas normalizou vários hábitos
E porque é normal, a gente repete. Porque se a gente não fizer igual, a gente é rejeitado, a gente é excluído. Mas vários desses hábitos são patológicos. Por isso que as pessoas têm ansiedade, têm depressão, estão estressadas. Mas se a gente não sair do piloto automático, não se conhecer, não conseguir olhar para si de uma forma diferente, de uma forma autêntica e real, tomar coragem para ir saindo de coisas dessa normose que faz mal pra gente, que adoece, a gente vai ficando nas normoses. E vai repetindo os padrões das crenças limitantes. E vai vivendo no sofrimento. E vai vivendo doente. É isso que acontece com a sociedade. Então entende que a espiritualidade é algo muito amplo e muito importante e muito poderoso para o nosso bem-estar e a nossa saúde integral. Então não é só ir para academia, cuidar do corpo, não é só fazer terapia, cuidar da mente, meditar. É algo muito mais profundo. E não tem nada a ver com esse preconceito que as pessoas falam de espírito e parará, esse medo todo. Envolve também muitas questões do espiritismo. Inclusive, muitas pessoas hoje estão doentes porque são médiums e não sabem. E muitos não sabem porque tem preconceito de estudar o que é o espiritismo. O médium é uma pessoa que já tem um acordo antes de nascer de ser um canal de comunicação entre o plano espiritual e a matéria, porque tem espíritos muito bons e muito elevados que fazem trabalhos, fazem atividades ajudando a gente, inclusive, através dos médiuns. O Reiki, por exemplo, ele é uma emanação de energia. E quando a gente está emanando energia, a gente não está sozinho, tem uma egrégora. Egrégora é um conjunto de seres, enfim, que estão aqui emanando energia com a gente. Só que o Reiki, ele não tem um viés religioso, mas ele é muito similar ao passe, que tem um viés religioso. A pessoa está ali emanando energia com as mãos, é um canal de emanação de energia. E já foi comprovado que esse tratamento, ele é curativo. Inclusive, ele já está sendo aplicado no SUS. Tem pesquisas da USP, tem pesquisas seríssimas que já comprovaram o benefício da aplicação de passe. Então, tem muita coisa séria, tem muito estudo científico sério. Só que a gente precisa sair do preconceito e se abrir para ler, para entender. Tem gente que nem se abre e aí vive doente. E aí sinto muito. Tem muitas pessoas à disposição para ajudar. Eu sou uma delas. Mas a pessoa precisa querer. A gente não ajuda quem não quer ser ajudado. E romper o preconceito é o primeiro. Então, voltando, o médium, ele é essa pessoa, ele é esse canal. E esse acordo, ele foi firmado antes da gente nascer nesse corpo. Então, a gente precisa desenvolver a mediunidade para fazer o trabalho que foi combinado. E às vezes o trabalho não é incorporar, que muita gente tem medo, por exemplo. Não é. O trabalho, às vezes, é uma emanação de energia com as mãos. Pronto. É isso. E aí não vou entrar nesse aspecto, mas tem vários tipos de mediunidade. Tem gente que vê, tem gente que escuta, tem gente que tem mediunidade intuitiva e intelectual, que é o caso da minha. Tem vários tipos. Mas a gente precisa desenvolver a mediunidade para a gente fazer o trabalho que já foi determinado antes da gente nascer. Entende? Então a espiritualidade não necessariamente vai envolver esse aspecto de mediunidade, de comunicação com outros espíritos. Não, é essa consciência para a gente olhar para si, cuidar das emoções, cuidar melhor da mente, romper o piloto automático, voltar a sentir. Porque o termo emocionado e mimimi só atrapalha a gente de saber quem a gente é. Só atrapalha essa conexão. Porque é através do sentir que a gente se conecta com essa energia amorosa, que é Deus. É através do sentir. É através do sentir que eu sei se um lugar para mim é bom ou não é. Porque tudo é energia. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de programação neurolinguística, a gente está falando de física quântica. Tem muitas pessoas que falam de espiritualidade
Só que não falam da palavra espiritualidade. Hélio Couto, adoro. Ele fala, né? Ele é aí o bambambam da PNL, né? E muito do que ele fala tem a ver com física quântica, tem a ver com espiritualidade. Porque espiritualidade, se a gente para pra pensar, Deus, gente, é uma energia. Tudo é energia. A gente veio dele, tá todo mundo conectado. Todo mundo. Os mais sensíveis, como eu, por exemplo, se eu faço algo pra alguém, me dói. Mas dói na alma, não é algo da minha cabeça. Dói mesmo. Então as pessoas, elas vão se espiritualizando, elas vão se tornando mais sensíveis. E isso é ótimo, que elas vão se tornando mais coerentes. Elas vão vivendo de acordo com aquilo que elas falam. Porque me dói. Porque afeta em mim. Eu vou vivendo de forma congruente. O que eu sinto está conectado com o que eu falo, está conectado com o que eu penso. Porque se eu não sou congruente, ressoa dentro de mim de uma forma negativa. Então é sobre isso, sabe? Ah, Marcele, não quero me conectar com esse negócio de espiritualidade. Tudo bem, é uma opção. Agora, ser um espírito que está no corpo e numa mente, isso é o fato. Quer você queira, quer não. Outras energias, outros espíritos que estão aqui também, se sendo médio ou não sendo médio, eles estão aqui, influenciam a gente de alguma forma. Por isso que tem lugar que a gente chega, a gente se sente mal. Tem pessoas que a gente fala e o santo não bate. Tudo tem a ver. E quando a gente morre, ó, esse bicho tá ficando grande. E quando a gente morre, não existe um botão assim que, pronto, agora eu virei outra pessoa, virei luz, como um passe de mágica. Não, meu amor. Se você morreu com vício, você vai continuar com vício. Fato. Então tem muito espírito que se alimenta dos nossos vícios aqui. Mas tem muitos espíritos muito iluminados e muito bons que trabalham também a nosso benefício. E os médiuns é um canal para ajudá-los a fazer esse trabalho. Então a espiritualidade é sobre isso, é sobre essa consciência.